Olá, hoje estaremos apresentando o tema Síndrome da Impostora, algumas causas, algumas experiências pessoais e também formas que podemos solucionar. Este é o grupo da mentora Carolina Queiroz e nós somos as mentorandas Flávia Vieira e Natália Fener. Síndrome do impostor é o sentimento de não se sentir bom o suficiente e duvidar de suas realizações e competências. Tem um vídeo interessante no YouTube que mostra 6 sinais de que você pode ter síndrome do impostor. O primeiro deles é: você não acha que merece seu sucesso. Você acha que chegou em algum lugar por sorte ou por qualquer outro fator externo que não é a sua própria competência. 2. Você é perfeccionista ou procrastinador. Você utiliza isso como um mecanismo de defesa para atribuir seu sucesso à sorte ou ao trabalho duro. 3. Você tem medo de descobrir que você é uma fraude, que você não merece ocupar o espaço que está. 4. Você tem medo do fracasso. Qualquer erro que você comete faz com que você se sinta muito mal consigo mesmo. 5. Você precisa ser o melhor sempre e se compara com o sucesso de outros mesmo quando eles têm mais experiência ou têm um diferente percurso profissional. Se você se identificou com a maioria desses sinais, você pode ter síndrome do impostor. Essa matéria da BBC fala de como a síndrome da impostora está presente no ambiente profissional, afetando assim principalmente mulheres e especialmente as mulheres negras. E isso é explicado pela opressão sistêmica, onde nos foi dito a vida toda que nós merecemos menos sucesso ou nós somos menos capazes, então a gente começa a obter o sucesso, mas ainda com essa narrativa na cabeça. Então a síndrome ocorre, mesmo fazendo tudo de forma correta. E aqui uma psicóloga clínica, Emily Hu, diz que nós temos uma maior probabilidade de ter a síndrome quando nós não temos muitos exemplos de pessoas que pareçam com nós ou têm uma história parecida com a nossa, tendo sucesso em nossas áreas. E a engenheira de propulsão Maureen Zappala, que trabalhou por 13 anos como administradora espacial na NASA, e diz que como por anos pensou que só havia sido contratada pois a NASA precisava de mulheres. Dentro do nosso grupo, nós vemos essa reportagem que está na tela, que inicia falando sobre Thalissa Levery, uma mulher negra que é responsável pelo gerenciamento de eventos corporativos. Quando a Thalissa foi fazer um evento de alto nível, que teve Barack Obama como palestrante, os seus colegas começaram a questionar o profissionalismo de Thalissa. E ela começou a duvidar se era qualificada para esse trabalho. Eles iniciam com essa história porque querem mostrar que a razão de termos esse sentimento de não pertencimento é porque muitas vezes existem pessoas que reforçam essa ideia nos espaços onde estamos. Depois de ler essa reportagem, eu lembrei da primeira vez que eu me senti uma fraude. Foi numa feira científica e eu tinha ganhado um dos principais prêmios dessa feira. E eu lembro que um estudante de uma universidade, eu ainda estava no ensino médio, ele veio para mim e disse: Tu fez tudo isso sozinha? Mesmo sendo mulher? E eu fiquei sem reação e senti que eu não pertencia àquele lugar. E comecei a questionar se eu não enganei todos os jurados e se eu não ganhei esse prêmio só por sorte. Mesmo que eu tivesse passado os últimos 3 anos estudando esse assunto. E foi justamente isso que eu vi nessa reportagem através dessa frase. Nós não sentimos que pertencemos a esses lugares porque não era esperado que nós estivéssemos ali. Esse sentimento de não pertencimento ficou ainda maior quando eu entrei no curso de engenharia mecânica. A frase que eu mais devo ter ouvido nesses últimos anos foi: Tu não tem cara de estudante de engenharia mecânica. E em meio a frases como essas, e piadinhas, e ações que fazem com que eu sinta que minhas ideias são menos válidas do que dos meus colegas homens, eu comecei a ter um medo gigante de errar. Eu comecei a achar que eu devo fazer tudo perfeitamente, porque se eu não fizer, isso vai dar motivo às outras pessoas a achar que eu realmente não deveria estar ali. Existe o que é conhecido como o ciclo da síndrome da impostora, onde quando começa um novo projeto ou uma nova tarefa designada, logo já vem a ansiedade, a procrastinação, e essas normalmente associadas com o excesso da preparação. E depois vem a conclusão do projeto, acompanhado de um alívio muito breve, mas em seguida já vem o pensamento de que na verdade foi sorte ou de que outra pessoa seria mais apto para essa tarefa. E nisso vem aumentando a dúvida, a ansiedade novamente e a sensação de fraude. E isso se repete a cada tarefa iniciada, independente de quantas realizações nós temos ao longo da nossa carreira. A síndrome da impostora me acompanha muito antes de eu entender que isso era um problema e que tinha um nome,
O medo de iniciar uma nova tarefa, a ansiedade, depois a sensação de sorte ou fraude, esteve presente em todas as fases da minha formação. E ao entrar na universidade, ao ir bem em uma disciplina que todos julgavam como difíceis, eu associava a sorte de pegar um certo professor ou que a prova dessa vez estava fácil. E ao entrar no mestrado, eu fiz a prova com a certeza de que não tinha capacidade de passar. E quando fui aprovada, fiquei 2 dias atualizando a página para ver se não ia ter mudanças, pois poderia ter sido um erro. A prova de proficiência foi a mesma coisa, e agora, ao desenvolver a dissertação, eu estou numa fase do medo e no excesso de preparação por achar que talvez eu não tenha capacidade. Então, essas são coisas que lidamos diariamente e precisamos repensar e tentar encontrar maneiras de lidarmos e talvez quebrar o ciclo. Síndrome do impostor é algo que nós sentimos, que nós estamos sujeitas, mas que de várias formas nós podemos colaborar para que outras pessoas se sintam assim também. Então é algo que precisa de um trabalho interno, mas também de um trabalho em conjunto, mudando os espaços em que nós estamos. E eu vi esse vídeo super legal da Michelle Obama falando sobre síndrome do impostor, e ela começa falando sobre como a gente pode fazer esse trabalho dentro da gente. Age helps you with imposter syndrome. So I'm 55 now, and I've seen it. I've been waiting to be as bad as people told me I would be, I've been waiting for when I was going to fall and mess up and fail. I've been waiting because that's what they said. I didn't belong at Princeton, right? I applied to Princeton University. My college counselor said, that's school's too much for you. Well, I applied anyway. I got in. I was waiting for it to be hard and for everybody else to be so much smarter. They weren't. They weren't. They were just told that they belong there. Same thing was true when I applied to Harvard Law School. Maybe I shouldn't be there. Got there. Nope. They're not any smarter than me. So with all the practice of just going into the room that you weren't supposed to be in and being there and occupying those seats and just doing you and knowing that your thoughts are just as relevant, your experiences are just as important, your insight is just as valuable, so that you will share it and use it and practice being there. That's the work you have to do if you feel like an imposter, because he isn't giving up his seat easily. He isn't going to just say, I understand you don't feel like you belong here. Well, let me make room for you and sit you down and tell you the things you need to hear. They're not going to do that for you, because a lot of times they don't even want you there. Mas como eu mencionei antes, não é só um trabalho interno que nós temos que fazer. Não é só um trabalho de superar essa síndrome de impostor que nós sentimos, mas também um trabalho de criar um espaço que seja mais diverso e mais inclusivo, em que as pessoas não se sintam dessa forma, que não seja reforçada esses estereótipos que fazem com que elas se sintam assim. E continuando nesse vídeo da Michelle Obama, ela também fala de como a gente pode fazer isso, como a gente pode alterar as nossas ações para influenciar as próximas gerações. And that's why you all are important, because you're not going to do that for some kid in your life. You're going to make sure that they never feel like an imposter. You're going to help them practice a different set of messages so they aren't sitting here wondering where they belong in places where we need them. We need women and diverse minds and people who think differently and have different religious beliefs, because truth and the right answer comes from diversity of experiences. You're needed at those tables. So you can't sit there wondering whether you belong, because you'll waste your time in those seats and you'll hold your voice back and you won't be able to make change because you're waiting for somebody to tell you that you belong. I'm telling you, you belong. Practice a different set of messages. Aqui estão algumas ideias de como lidar com sentimentos de impostora. Primeiramente, falando com nossos mentores, às vezes supervisores que nos encorajam podem fazer toda a diferença para a gente entender que é um sentimento natural e que todos podem passar por isso. Também é importante reconhecer a nossa especialidade e não procurar apenas aqueles que têm mais experiência para pedir ajuda, e também ajudar outros, por exemplo, estudantes mais novos, para o reconhecimento de quanto a gente sabe e quanto conhecimento a gente tem para compartilhar. É importante também lembrar nossos pontos fortes e que existem áreas que possuímos mais conhecimento do que outras, e também diferentes tipos de inteligência,
Então, é importante tentar reconhecer as áreas em que a gente se destaca e perceber que ninguém é perfeito. É importante notar que essa perfeição não pode ser atingida e o importante é sempre tentar fazer o melhor que a gente pode e celebrar quando a gente obtiver sucesso. E mudar nossa forma de pensar sobre as nossas conquistas, sem exigirmos demais de nós mesmas e permitirmos que outras nos ajudem. E, em alguns casos, falar com alguém que possa ajudar, por exemplo, uma terapia individual, para que seja possível quebrar o ciclo da síndrome do impostor. Aqui está um exemplo daquilo que eu mencionei anteriormente sobre a maneira de pensar, que aqui quando a gente pensa que eu não mereço estar aqui, a gente pode mudar para pensar que eu deveria estar confiando no julgamento daqueles que me trouxeram aqui e que eu tô aqui também porque eu mereço estar. Então essas pequenas mudanças no pensamento pode trazer grandes mudanças a longo prazo. Então era isso, agradecemos a atenção, muito obrigada.